Olá, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2022 da Intelbras. Meu nome é Bruno Teixeira, sou o Head de RI da companhia e é um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Aqui comigo estão os senhores Sr. Otávio Silvestre, o nosso CEO, o Rafael Boeng, o nosso CFO, o Henrique Fernandes, diretor superintendente de operações, e o Márcio Ferreira, superintendente de mercado, para juntos darmos início à nossa apresentação de resultados. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação que será utilizada. É possível fazer depois da apresentação o download do arquivo e também a visualização do vídeo. For those who need simultaneous translation, please choose the language by clicking in the icon interpretation below. Ok? Para a sessão de perguntas e respostas, a gente orienta que as suas perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas. Por gentileza, escreva o seu nome, a empresa e o idioma que será feita a pergunta, e a gente vai respondê-las em ordem. Para aqueles que forem chamados, vocês têm a opção, inclusive, de ativar o seu microfone e você poderá fazer a pergunta diretamente ao vivo. Quem quiser pode também fazer a pergunta por escrito. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da Intelbras, constituem-se em crenças, premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas, premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Intelbras e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bom, concluindo essa primeira etapa de esclarecimentos, eu vou dar início, então, à nossa apresentação. Vamos tentar fazê-la de uma forma breve, objetiva, para que a gente possa ocupar o nosso espaço aqui com as perguntas e respostas, que são sempre bastante produtivas e ricas. Começando, então, a respeito dos nossos principais indicadores financeiros, a gente traz uma receita bastante robusta nesse segundo trimestre, com crescimento de 40,1% contra o segundo trimestre do ano passado, atingindo a marca de 1,015 bi. Então, o primeiro tri que a gente traz uma receita superior a 1 bi. De maneira orgânica, a gente teria feito um crescimento de 25,5% comparado ao mesmo período do ano passado. Então, crescimento bastante robusto, bastante alinhado com as perspectivas que a gente traz para o ano. Do ponto de vista do EBITDA, um crescimento também na casa de 24% na comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo a marca de 119 milhões praticamente. O lucro líquido também apresenta crescimento na comparação contra o ano passado, de 13,5%, chegando a 97 milhões praticamente de resultado líquido. E aqui nas considerações a respeito do retorno sobre capital investido, a métrica que a gente traz aqui para a apresentação é uma métrica desconsiderando a Renovige, para a gente poder ter a mesma base de comparação, então trazendo o indicador a 22%. Então, um leve crescimento contra o trimestre passado e uma redução de 11 pontos percentuais contra o segundo tri do ano passado. Com relação ao nosso histórico de receita, a gente gosta de trazer esses gráficos acumulados, né, realmente reforçando o histórico de crescimento da companhia e também trazendo os dados mais recentes, tanto do primeiro semestre completo, que a gente traz um crescimento de 32,4% na receita, e no tri contra tri, como eu já comentei, 40,1%. Com relação ao indicador de EBITDA, também o nosso histórico, né, de crescimento, e ao longo desses primeiros 6 meses vem crescendo 13%, e na relação do ano contra ano do segundo trimestre, 24%, como já comentado. Então, são indicadores
que reforçam bastante aí a nossa obsessão por crescer, por entregar resultado, e é o que a gente vem fazendo ao longo desse primeiro semestre de 2022. Com relação a um detalhamento maior sobre o EBITDA e a margem EBITDA, a gente traz a evolução a partir do segundo tri do ano passado. É importante ressaltar que essa queda, né, de 13,2% para 11,7% na margem EBITDA já reflete a inclusão da Renovige. A gente já tinha essa perspectiva de que vinha operando numa margem EBITDA menor do que a nossa operação tradicional, a nossa operação base, e o reflexo pode ser visualizado aqui. Eu acho que é importante destacar que se a gente fizesse uma conta ex-Renovige, a gente estaria realmente entregando uma margem bastante próxima daqueles 13,2% que a gente entregou no segundo trimestre do ano passado. Então, bem mais próximo a 13% do que aos 11,7% que a gente tem do resultado consolidado. Então, a operação vem respondendo de maneira importante às nossas estratégias, né, e os resultados vêm acontecendo ao longo desse nosso primeiro semestre de 2022 e, em especial, no segundo tri. Com relação aos principais destaques de negócio, e aí a gente entra num aprofundamento em cada uma das segmentações, né? Segurança, a gente viu um trimestre bastante forte, né, com crescimento contra o primeiro tri deste ano na casa de 4% de receita e uma melhora importante na margem. Então, fica claro aqui que existem oportunidades e essas oportunidades estão sendo observadas e capturadas nesse mercado de segurança. A gente destaca aqui que existe um crescimento superior a 60% da receita originada pelos projetos e contas nomeadas, né, que a gente chama de verticais. Toda a linha de controle de acesso vem desempenhando um resultado bastante interessante, com crescimento em todas as linhas de produto. E essa margem bruta, que a gente entende eventualmente tem sido objeto de preocupação de algum dos nossos acionistas, uma leitura que o mercado está difícil. Eu acho que a gente aqui consegue demonstrar em números a capacidade que a companhia tem de fazer essa gestão de preços e custos, de trabalhar com um canal parceiro de fato, fiel e que sempre nos ajuda bastante, né? Sempre contribui bastante para a execução do resultado. Então, segurança nesse segundo tri conclui aí o seu faturamento representando 47% da nossa receita. Já comunicação, como a gente vem anunciando e conversando já desde do final do ano passado, né, na revisão do quarto tri e discussão do balanço de 2021, a gente vê os níveis de atividade econômica realmente pré-pandemia, isso gera uma acomodação dos níveis de estoque dentro dos principais canais, principalmente quando a gente fala de provedores de varejo, e dessa forma a gente observa praticamente uma receita estável no segundo tri quando comparado ao primeiro tri. O ponto positivo aqui, de fato, diz respeito às margens. A gente vem conseguindo melhorar a qualidade da venda e, por consequência, melhorar as margens brutas. Então, a gente viu esse ganho de 2 pontos percentuais, né, contra o primeiro trimestre desse ano, na nossa margem bruta de comunicação, e isso é reflexo já dessa melhora na qualidade da venda. E, por fim, eu acho que é bastante importante citar um movimento que a gente já tinha observado com relação ao desligamento da banda C, né, para poder fazer o desenvolvimento do sinal 5G em todo o território nacional, um negócio, um mercado que está previsto no próprio leilão 5G realizado pela Anatel no final do ano passado, e que a partir deste segundo semestre de 2022, esse processo de limpeza da banda C vai iniciar. A gente já participou do primeiro bid, do primeiro leilão e teve uma participação relevante. A gente vai começar a ver a receita originada por essa oportunidade de negócio
compondo os nossos resultados já a partir do terceiro TRI. Então, comunicação conclui esse nosso segundo trimestre, representando 19% da receita. Por fim, energia, né, o nosso segmento com crescimento mais acelerado. É importante destacar que aqui a gente reporta pela primeira vez a inclusão da Renovige. De maneira orgânica, a gente teria crescido mais acelerado do que a gente já tinha reportado de crescimento no primeiro trimestre. Então, a energia vem numa batida muito forte, com crescimento bastante interessante, em um mercado que tem apresentado uma dinâmica de competição um pouquinho mais acirrada. A gente percebeu bastante importação ao longo do primeiro TRI, né, alguns concorrentes fazendo precificação muito mais agressiva. É importante a gente seguir também, de alguma forma, esses movimentos de precificação no mercado. A gente precisa lembrar que é um mercado que não existe um líder absoluto, né? Existe sim algumas empresas que ocupam uma posição de maior relevância, mas não existe alguém que ainda se apropriou, vamos colocar assim, do mercado e consiga regular preços, consiga balizar uma dinâmica um pouquinho mais saudável. A gente fez os movimentos, né, de preço necessários para que os parceiros revendedores que fazem negócio conosco tivessem continuidade nos seus negócios lá na ponta, e a gente viu aqui uma compressão da margem bastante importante, né, principalmente na comparação com o primeiro TRI, de 5,7 pontos percentuais. Então, esperamos já, e podemos conversar isso mais para frente, uma retomada de melhora das margens já acontecendo agora no mês de julho e ao longo do terceiro e quarto trimestres. E aqui eu acho que cabe sempre o destaque que a gente fala muito de solar, né, mas dentro do nosso da nossa segmentação de energia, a gente tem a nossa energia power, né, com os nossos no-breaks, com as fontes, as baterias e os carregadores, e vem crescendo de maneira bastante importante, ocupando espaço. A nossa nova linha nacional de no-breaks tem sido um sucesso, e no conjunto, né, dessas unidades de negócio, hoje a gente tem energia representando 34% das nossas receitas nesse nosso segundo TRI. Trazemos um destaque para ajudar os senhores a entender a proporção dos negócios entre energia, Intelbras e a inclusão da Renovige, né, nas nossas receitas e no nosso balanço a partir de maio deste ano. Então, estão aqui as receitas e as margens. A gente vê a Renovige trabalhando com uma margem bruta inferior à nossa e por isso ajudou a comprimir um pouquinho mais ainda os nossos resultados, né, de margem no segmento de energia. Destacamos um ponto bastante importante, que foi inclusive um dos principais drivers para a gente fazer o movimento de aquisição, que era tanto a qualidade do parceiro Renovige, quanto o entendimento de que eram canais paralelos ao nosso, de que após a nossa entrada, né, na administração, podemos concluir e confirmar que somente 8% de sobreposição de revendas existiam entre as duas bases. E aí isso reforça bastante o nosso plano de ocupação nacional, que a gente vem falando, e vem sendo conduzido pelos nossos times comerciais, que é importante levar revendas a todas as regiões do Brasil, ofertando Intelbras ou Renovige e, de fato, começando a ter maior presença, melhores negócios em todas as regiões nacionais. Então, de fato, reforça bastante a nossa presença, a inclusão da Renovige dos negócios, e é assim que a gente está vendo o desenvolvimento desse nosso segundo semestre. Inclusive, a partir de recuperação de margens, né, tanto para a Renovige quanto para a Intelbras, a gente já vê essa tendência de melhora nas margens brutas. Um outro ponto bastante importante que a gente vem conversando nas últimas apresentações, nas últimas conferências, diz respeito aos estoques. A gente vê um processo de melhora na cadeia de suprimentos, ainda não está como já foi pré-pandemia, mas já está muito melhor. Isso já nos possibilita trazer esse nosso nível de estoque para um patamar um pouco mais próximo do nosso padrão de trabalho, que a gente costuma destacar ao redor de 120 dias. Então, entre 31 de março e 30 de julho, a gente já viu uma queda em dias de estoque
bastante importante, né? O valor do estoque em números absolutos praticamente não mudou, mas aqui a gente precisa destacar também que tem a inclusão da operação da Renovige. Mas, de maneira geral, os estoques vão caminhando rumo aos nossos 120 dias, que é o de fato previsto para a nossa operação. Isso, né, reflete diretamente no caixa. A gente vinha destacando a geração de caixa operacional como já uma perspectiva para esse segundo TRI, e está claro, né, a gente conseguiu voltar a operação para geração de caixa positivo. Lembrando que aquela geração de caixa negativa que vinha acontecendo nos trimestres anteriores era bastante relacionada a esses investimentos que a gente vinha fazendo no estoque de fato, né? A operação continua com as suas bases muito sólidas e muito estáveis, e a gente começa a ver a evolução da venda do estoque realmente trazendo esse dinheiro de volta ao caixa. E do ponto de vista de investimentos, a gente tem uma parcela importante da primeira etapa do processo de pagamento dos sócios vendedores da Renovige. Então, a gente acaba vendo uma estabilidade, né, na posição de caixa, mas, de fato, a operação voltando a gerar caixa positivo. Do ponto de vista do CAPEX, a questão dos investimentos refletem a aquisição da Renovige e as nossas ampliações de capacidade industrial que seguem conforme o plano. E aqui o destaque para a manutenção, né, o CAPEX de manutenção segue a nossa referência de 2% da receita. Eu gosto sempre de fazer a conta e manter atualizada para que vocês, nos seus modelos, possam mantê-los também atualizados. Então, a evolução do CAPEX vem acontecendo de acordo com o previsto. E, por fim, antes da gente abrir a rodada de perguntas e respostas, com relação às perspectivas para o nosso segundo semestre, a gente vê a integração com a Renovige como uma prioridade importante aqui. A gente tem 3 grandes blocos de ações, né? 3 grandes linhas de trabalho. Então, a linha comercial, capitaneada pelo Márcio Ferreira, vem discutindo bastante uma forma de atuação junto à revenda, priorizando a revenda fiel, trabalhando um programa de canais também para essa base de revenda parceira Renovige, para que se sintam mais ainda confortáveis com a operação e possam seguir crescendo os seus negócios. Uma segunda linha de trabalho, capitaneada pelo Henrique Fernandes, com relação às operações. Então, aqui a gente tem toda a base de suprimentos sendo bastante acionada, material já embarcando desde a origem para a Renovige, revisando alguns custos, ganhando mais prazo de pagamento, podendo avançar aí para melhorar a necessidade de capital de giro também da Renovige. E aí, nessa linha de capital de giro, uma terceira frente de trabalho, capitaneada pelo Rafael Boing, né, a respeito de toda a gestão contábil e financeira. A gente tem certeza que esses 3 grandes blocos vão levar a patamares mais adequados, tanto em relação às margens brutas, quanto ao resultado EBITDA da Renovige ao longo desse segundo semestre. O mercado solar, por sua vez, continua agressivo, mas, de fato, a gente reforça aqui uma tendência de melhora e a gente priorizando também os negócios com melhores margens e podendo fazer de um jeito que o crescimento esteja alinhado, né, com bons resultados. Eu citei na segmentação de comunicação a respeito da limpeza da banda C. É importante a gente ter isso em mente ao longo desse segundo semestre e pelos próximos 3 anos. A gente vai ver receitas originadas por essa limpeza da banda C e a introdução da banda KU. Então, é importante a gente ver que já iniciou o processo e realmente, a partir da limpeza da banda C, a gente vai ver a sinalização 5G sendo disponibilizada, né, em todo o território nacional. E, por fim, eu reforço a questão das verticais, né, um investimento, uma aposta feita, iniciada pela companhia há 2, 3 anos atrás, vem dando certo, receita nova, né, com parceiros, com clientes finais importantes, relevantes. Isso nos dá uma perspectiva bastante positiva para esse nosso segundo semestre também. Aqui dentro dos projetos a gente vê uma parcela também de recorrência,
sempre associando serviço, sempre associando uma entrega que de fato justifique a receita recorrente, né? Então, a gente vê com bastante perspectiva seguir acelerando e poder contar também com com esse canal de vendas e com esse espaço no mercado que a Intelbras ainda participa de forma menor, mas aos poucos vem ganhando espaço. Então, com essa frase eu concluo a nossa apresentação. Eu vou descompartilhar aqui a minha tela e eu abro já para a sessão de perguntas e respostas. Eu estou vendo aqui que a gente tem 2 perguntas já no chat. A primeira, então, do Bernardo, analista do seu site da XP. Ele nos traz 2 perguntas aqui. Sobre o segmento de energia solar, ele gostaria de entender um pouco melhor essa dinâmica competitiva, como foi no segundo TRI, e já a partir de julho, como a gente está visualizando a competição no mercado. Soltar se eu quiser começar. Olha, como nós temos comentado aí, vários investidores que nos procuraram durante esse ano, o mercado de solar, nós acreditávamos desde quando entramos nisso, que era um mercado que vai exigir muita, no futuro, marca, muita gestão, muita capacidade de gerir o negócio, muito capital, apesar das contas a receber e ficar num prazo bem curto, mas os estoques, a diversificação de produtos requer um capital um investimento bastante significativo. Houve uma febre, né, do ouro no ano passado, de todo mundo comprando produtos, e até o começo desse ano. E o que aconteceu, né, é que a oferta foi bastante forte, e aí houve uma luta desenfreada sobre vender, desfazer-se do estoque para gerar caixa, isso na maioria do mercado, onde no início nós até entramos um pouco, depois recuamos, que não é salutar esse tipo de concorrência, acreditando que é um mercado que vai consolidar, com certeza, nos próximos 2 ou, no máximo, 3 anos, sobrarão aqueles que têm uma marca, aqueles que têm uma confiança com o canal, com o consumidor, que é um produto que você compra para durar 20, 25 anos. Então, a responsabilidade da empresa estar aqui para resolver problemas que surgiram, isso vai pesar no consumidor. Até hoje, eles não olharam, porque praticamente ninguém vendeu essa proposta, né? Treinar os nossos revendedores treinados para fazer esse comunicado. Quando entramos em segurança, foi a mesma coisa. Se comprava qualquer marca do revendedor sem saber um compromisso de pós-venda, mas com o solar essa situação se torna mais crítica. Então, acreditamos que um trabalho, né, de divulgação de marca, de relação de revenda, consumidor e confiança deva ser muito importante para o mercado solar nos próximos anos. Então, nesse momento, nós estamos priorizando essa organização, a integração com a Renovige, investimos bastante na nossa estrutura, que já foi o suficiente, agora estamos procurando ganhar velocidade e produtividade, e também com as sinergias com a Renovige. E, claro, o mercado teve, com a subida dos juros, aí uma certa, digamos, foi segurado um pouco o mercado em função dessas altas taxas de juros, em função que muitos consumidores compravam o equipamento e pagavam com a economia de energia, então com juros um pouco mais altos, mas a diferença não é muito grande, o mercado ainda existe. Eu acho que a grande preocupação não é o juro, e sim
tornar esse mercado mais profissionalizado, com um consumidor mais confiante e valorizar a marca. Então, é isso. O Márcio podia complementar, Márcio? Eu achei que solar é uma coisa bastante importante para se falar alguma coisa. Até, Márcio, se puder complementar, tem uma pergunta logo em seguida, falando sobre precificação dos produtos da Renovige. Sim. De repente, você já pode incluir na tua resposta excelente, esse ponto. Bruno. Bom dia a todos. Como o Altair falou, respondendo acho que a primeira pergunta e complementando ao Altair, de forma geral, a competição permanece acirrada, o Bruno também colocou isso na apresentação dele. Então, o julho foi um mês também bastante desafiador, mas a gente vem mantendo o crescimento, isso é importante passar para vocês. Mas a gente está cuidando muito de uma venda com qualidade. Então, a gente não está caindo 100% na seara de preço, não. Se a gente for para preço, a gente vai cair margem e nós botamos como objetivo ter recuperação de margem. É importante, até já reforçando essa segunda pergunta, até nós assumimos a operação da Renovige no dia 1º de maio, de maneira oficial, e dali a gente já começou a mudar o contexto das margens da Renovige, então a gente já vem com uma aceleração, a curva já começa a apontar para cima da margem bruta, que foi realmente uma decisão que nós tomamos. Então, naturalmente, isso segura um pouquinho o volume de vendas, mas a gente começa a trazer uma venda muito mais saudável, muito mais robusta, e que é como a empresa trabalha, né? Não é vender a qualquer custo. Isso é muito importante porque a gente preserva a qualidade do nosso pós-venda, a durabilidade da venda, não é uma venda de passagem, não é uma coisa de momento. Então, a gente tem um pós-venda diferenciado e tudo isso requer aí uma venda bem saudável. Mas a gente vem percebendo que a gente vem mantendo firmeza com as nossas revendas, regularidade de compras. O Bruno colocou bem, a intersecção entre as empresas é muito pequena, é inferior aí a 8%. E, então, nós temos aí um grande espaço para crescer. Já anunciamos as nossas revendas na Renovige, que no dia 1º de outubro a gente vai começar o programa de canais lá, para dar maior fidelização, maior proximidade, maior robustez. Já estamos com a equipe construindo. A integração comercial vem sendo acelerada. A gente já mexeu em remuneração de equipe, mexemos também na participação de lucros da equipe, da empresa como um todo, demos mais governança, seguindo aí as práticas que a Intelbras desenvolveu ao longo dos anos. Então, isso vem já criando uma nova atmosfera que é bastante importante para a sustentação das vendas. Excelente, Márcio. Acho que tá bem respondido. A gente tem outras perguntas aqui seguindo nessa linha de energia solar. Eu acho que eu vou pular aqui. Tem mais uma pergunta do Bernardo também com relação à comunicação, mas vamos seguir um pouco no solar e depois a gente muda. A pergunta seguinte vem do Felipe Shen, que é analista do Santander, perguntando sobre as perspectivas da Renovige entregar ao longo desse ano, né, um pouco acima de 1 bi, como a gente tinha, e a gente chegou a citar no anúncio da aquisição, né, dado que parece ter vindo uma receita um pouquinho menor do que a expectativa. Como que a gente percebeu esses 100 milhões em 2 meses e enxerga esses próximos 6 meses da Renovige especificamente, né? A gente está confiante para chegar um pouco acima de 1 bi com eles também, 12 meses falando, óbvio, né? Não o nosso reporte. Olha, eu iniciaria comentando, poxa, que a Intelbras no solar, nós como construímos do zero, nós fizemos todos os ajustes, todo o trabalho de gestão e produtividade, né? Que agora é que estamos numa embalada boa, a Renovige, em função todo esse retrabalho que nós vamos ter, que nós vamos priorizar a melhora da produtividade, rentabilidade, a estruturação. Então, tem alguns tropeços nesse momento, teve nesses últimos 2 meses, nesse mês que está tendo ainda, que nós acreditamos que logo vai acelerar, né, igual a Intelbras, mas não temos ainda, possivelmente, talvez a gente não atinja aquela receita que foi falada inicialmente, passando de 1 bi lá da Renovige, em função que nós estamos priorizando, nós estamos mais preocupados em começar o 2023, com certeza com saúde, produtivo,
como a empresa tem que ser, nada mais a melhorar, e com a marca ainda mais do solar mais fortalecida do que é hoje, nossos revendedores todos, tanto da Renovis como da Intelbras, muito bem treinados e conscientes do que é a retaguarda de uma empresa de marca por trás. Solar não é tudo igual, como todo mundo, a maioria das pessoas pensam, né? Então, tem essas prioridades que nós estamos fazendo que possivelmente não atinja aquele valor falado inicialmente do fator da receita da Renovis. Quem sabe a gente compensa com Intelbras ou coisa parecida, mas é isso aí, Márcio. Comentar mais alguma coisa? Está mudo, Márcio? Nós estamos muito preocupados com a qualidade da venda e ter uma empresa bem organizada. Pegamos uma empresa com estoques desequilibrados, custos altos, e o que é importante destacar, a partir de agosto agora, a gente já começa a ter produto com custo equilibrado, fretes também com custo equilibrado, porque a empresa estava, quando nós assumimos, bastante ali descompensada em termos de estoques, desproporcional, tinha muito uma coisa, faltando outra, custos elevados, e a gente conseguiu já organizar, e agora, agosto, a gente já começa a receber isso, e com certeza, como o Altair falou, tudo isso, essa organização impacta no projeto inicial que havia sido apresentado ao mercado, mas a gente já vai conseguir organizar a casa para depois poder acelerar com mais velocidade. Excelente. Quando eu falo só reforçando, né, quando eu falo que esse mercado vai consolidar, é para poucos, né? Falo de conhecimento de causa passado com a Intelbras, outros negócios e tudo mais, mas também com o solar, conhecendo as empresas, nesse momento, quando adquirimos a Renovis e já conhecemos outras empresas, a gente sabe que esse pessoal faz uma gestão sobre gravetos, né? Uma coisa muito calçada aqui, calçada lá, e que isso não tem sustentação. Claro, se a gente não tivesse comprado a Renovis ou o outro não tivesse comprado, uma empresa que, com certeza, não seria ela a empresa que consolidaria lá na frente, né? Como também tem várias outras empresas que a gente conhece que estão na mesma situação. Muita dificuldade de produtividade, de gestão e assim por diante. Tá certo. Tem uma última pergunta aqui, com relação ainda ao negócio de solar, questionando a respeito do impacto da PEC que limitou o ICMS, né? E, por consequência, diminui a energia elétrica. Se a gente tem percebido alguma piora na demanda em função disso, acho que a gente tem. Eu acho que nós já havíamos falado disso desde o começo, né? Ela não impactou em nada, né? Porque o consumidor ele nem sabe disso. Alguns revendedores é que acabam procurando acelerar as vendas com esse argumento para o consumidor, mas isso não tem, né? Não se percebe influência no mercado. E também o custo de energia não para de subir, né, seu Altair? Então, no Exatamente. fundo, reduz um pouco o CMS, diminui a diferença, mas, no fundo, a tendência é que a energia continue subindo de custo aí para o consumidor final, né? Exato. Bom, depois temos mais um conjunto de perguntas aqui falando um pouco de comunicação. E aí eu vou começar pela primeira do Bernardo, né, que tinha sido o primeiro a se inscrever aqui, analista da XP. Ele gostaria de explorar alguns pontos aqui. Qual é a expectativa para as vendas do conversor da banda KU, né, essa limpeza da banda C? E depois, se a gente puder falar um pouco da evolução do projeto com a Qual, como é que está o desenvolvimento da CPE, a habilitação da fábrica, quando é que a gente já deve começar os faturamentos? Olha, a banda KU, né, como é uma questão de passageira, são aí 3 anos, 4 anos, que deve... Depois continua com um volume muito pequeno, e a gente já tem essa escolado já do passado, então essa banda KU, que o Bruno já fez uma divulgação e tudo mais, isso a gente não conta no nosso budget, não conta
nos planos, é lógico que lutamos, é uma receita adicional, é temporária, mas importante. Então, numa expectativa de 9 milhões de peças que tenha uma demanda, nossa intenção é ficar com um percentual bastante interessante, pelo menos 20%, mas estamos trabalhando com 30%, buscando 30% desse potencial, e isso significa, digamos, um volume interessante. Mas sempre reforço que isso ele tem que somar, claro que possivelmente possa cobrir alguns furos que a gente não consiga fazer outras coisas, mas a gente não conta com ele para colocar no nosso budget, no nosso orçamento. E o segundo ponto, só teria com relação à evolução do projeto 5G, né? Se tem alguma atualização? Olha, a atualização é que nosso projeto continua firme, nós vamos fazer as produções cabeça de série já no final desse ano, com alguma já a comercialização pequena, mas o volume correto é a partir de janeiro, né, do ano que vem. As expectativas são boas, nós acreditamos que o mercado é um mercado importante. Muitas vezes o pessoal pensa, poxa, mas qual é a diferença de uma fibra e tudo mais, mas tem fatores muito importantes que tocam na questão da mobilidade, da questão do acesso também de fios para os estabelecimentos, que é uma dificuldade, sem falar também na velocidade que você consegue, e isso de maneira muito rápida, né, da instalação. Então, bastante confiante nesse mercado e que a gente espera também ter uma participação interessante, né, por volta de 30% desse mercado. Excelente. Algum complemento, Henrique? Sim, só complementando o Altair e a pergunta do Bernardo, a parceria com a Huawei está indo muito bem, né? Nós já temos uma CPE funcionando, já dá para a gente usar o SIM. Com a Qualcomm, perdão. Já temos uma CPE funcional. O nosso posicionamento de preços, né, por causa da volatilidade do dólar, a gente não tem a precisão disso ainda, né, mas até onde foram os nossos estudos com o dólar corrente, ele é tão competitivo quanto a Ásia em produtos com características similares, né, pelo fato dessa parceria com a Qualcomm, e que nos levou a investimentos para a produção dos módulos 5G no Brasil, o único país da América Latina onde ele será produzido, né, e que, inclusive, nos abre aí algumas oportunidades para exportação. Ótimo. Vamos lá. Tem ainda um outro ponto aqui do Shen, analista do Santander, com relação à comunicação. Se no nosso entendimento, esse acréscimo de receita trazido pela limpeza da banda C daria alguma possibilidade da gente concluir o ano de 2022 flat com relação a 21 em termos de receita no segmento de comunicação. E se a gente tem alguma estimativa de margem bruta da receita da limpeza da banda C? Bom, nós temos a estimativa da margem bruta para nós, da banda C, como a gente não conta com aquilo no nosso budget, também não rateamos despesa, né? Então, a margem EBITDA nesse projeto era bastante interessante, porque ela é praticamente igual, tirando as poucas pessoas que estão envolvidas diretamente com o projeto, a margem bruta será praticamente a margem EBITDA. E é um projeto aí que você consegue trabalhar aí com a margem por volta de 17%. Então, ela com certeza contribuirá até para a média, para melhorar a margem EBITDA da empresa, né? A margem EBITDA desse produto vai ficar por volta de 15%.
Ótimo. Aí ele tinha perguntado com relação à receita, se a gente vê o ano fechando com algum Pois crescimento, flat. essa conta eu nunca fiz, mas nunca tinha olhado se temos. Sim. Mas tem possibilidade de isso, é isso que está na expectativa, né? Exatamente. Fui olhar agora qual era o valor. Ótimo. Bom, depois eu acho que a gente pode já passar aqui para a próxima rodada de perguntas, agora comentando um pouquinho sobre segurança, uma pergunta também do Shen. Como é que a gente está vendo a relevância das receitas vindas dos projetos, né, da linha de verticais, do cliente corporativo, que a gente tanto tem comentado? Se hoje a gente já tem alguma referência para a gente ver tanto parcela do faturamento, evolução da margem a partir dessas receitas, qual é a nossa leitura a respeito desse movimento que a gente tem feito para projetos? Olha, isso é um sonho da Intelbras de muitos anos, né? Nós já iniciamos alguma vez no passado na área de comunicação e depois desistimos. É uma área difícil, né? É um mercado novo que nós estamos atuando. Faz 2 anos, praticamente, que nós decidimos, antes do IPO, nós vamos investir firme, porque, enfim, é uma forma de crescimento, é uma fonte de crescimento, é um mercado que a gente não atuava, e com a estrutura que investimos em pessoas, com as novas tecnologias, nova linha de produto, treinamento para o nosso canal, a revenda, o distribuidor, capacitá-lo para isso, conscientizá-lo. Foi um trabalho árduo, mas hoje já estamos conseguindo, digamos, os frutos desse investimento. É um crescimento importante que nós vemos aí. Claro que o nosso volume não é tanto, mas nós estamos crescendo por volta de 70% ao ano, e isso deve continuar aí por um bom tempo. É um mercado novo, inexplorado. O tamanho, para dizer o tamanho desse mercado, eu acredito que, pelo menos, ele quase se compara com o tamanho hoje do geral de segurança. Eu nunca esqueço quando, lá em 2001, a Intelbras nós éramos líderes de mercado em telefonia, né? Em PABX e aparelhos telefônicos, claro, em números, né? Mas, em conversa com a diretoria da Siemens, porque eles tinham outras áreas de centrais públicas e energia, e eu descobri que, na época, que nós faturávamos um número, na época nós faturávamos 250 milhões, e a Siemens, que atuava só em verticais, só em projetos, que ela abandonou essa área que nós estávamos, ela faturava 450 milhões. Então, é uma área importante, né? Uma área que tem muito ainda a Intelbras a explorar e a ganhar espaço. Henrique, quer complementar? Eu lembro que você estudou bastante aí também já. Dólares americanos e 14. Não. Tá tudo certo. Já falou tudo. Só quero complementar uma coisa, Bruno, e acho que falando no futuro, o pipeline está bom. O pipeline está bem gordinho. Tem bastante projeto no pipeline, tanto público quanto privado, que a gente acredita que vai dar bastante corpo para 2022 e 2023. São 2 fontes de crescimento, né, Márcio? Aumentar o funil e melhorar a taxa de conversão. E a gente vê os 2 movimentos acontecendo, né? O pipeline está bem robusto. Então, você vê hoje a representatividade dessa área de soluções e projetos dentro dos negócios, ela é muito pequena. Ela é muito, muito pequena. E nessa parte do topo da pirâmide, lá tem, igual o Walter falou, tem outro negócio lá dentro. Então, aí realmente onde foram os nossos maiores investimentos, é onde tem tudo por fazer e para crescer. Ótimo. E aí tem até, dentro nessa linha, bate bem com a nossa oferta também para esse mercado, que é o hardware como serviço, né? Tem uma pergunta do Diego, analista da Externa Capital, perguntando como é que tem sido a nossa evolução, né, do hardware como serviço, como é que estão as perspectivas. Não sei se o Márcio quer comentar alguma coisa, o próprio Henrique também.
Posso comentar. Eu só queria fazer um complemento à parte de projetos, que vai emendar também no Hardware as a Service, aí na pergunta como serviço. A gente tem feito um trabalho muito interessante, a gente tem um nome aqui chamado InProject, onde nós estamos desenvolvendo alguns distribuidores especiais para também ajudar a desenvolver a venda do high-end, né? O distribuidor fazendo a venda de valor agregado, para que a gente possa multiplicar as competências que a gente tem na fábrica de engenharia de aplicação e venda de valor agregado, também na ponta, capitaneando assim mais revendas para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de atingimento regional. Isso vem dando bastante certo. Então, é uma venda que se mistura com o nosso canal tradicional, mas com uma venda com ticket médio muito mais apurado e uma margem de valor. E o distribuidor entendendo que a triangulação, isso é, às vezes o faturamento direto de fábrica, a remuneração da cadeia, num formato diferente, é importante para que a gente seja competitivo. Isso vem dando bastante certo. O Henrique mencionou sobre percentuais da receita. Eles cresceram bastante. O nosso bolo está crescendo bastante, mas a fatia de verticais também cresceu bastante. Então, ela já, quando a gente olha a segurança, ela já representa aí, está chegando em 10%, e é um número com uma margem bastante representativa, uma margem bem superior ao que a gente tem tradicionalmente na companhia. Então, são dois pontos importantes. Nossa equipe de verticais fazendo muito bem, e a gente agora também escolhendo canais chaves para multiplicar essa força de valor agregado. O RaaS, a gente naturalmente sentiu, a gente vem crescendo muito bem as nossas receitas de recorrentes com software. A gente está tendo bastante software que vem trazendo com as empresas do grupo, Comp, 70, que tem tradicionalmente uma receita oriunda da recorrência. E no nosso caso, a gente vem fazendo bastante locação, mas é natural que essas taxas de juros de mercado impactam um pouco, mas a gente está desenhando outros projetos que o Rafael está capitaneando junto com a gente, para que a gente possa financiar ainda mais o cliente final através das nossas revendas. Então, a gente vai usar bastante recursos do que a gente tinha imaginado para o Hardware as a Service para esse mecanismo. Só um dado, Márcio, eu peguei com o pessoal ainda na semana passada. Se a gente olhar o Hardware as a Service do primeiro TRI contra o primeiro TRI do ano passado e agora do segundo TRI contra o segundo TRI do ano passado, a gente vê um crescimento de receita de quase 80 no primeiro TRI e de um pouco mais do que 80 no segundo TRI. Então, assim, a gente vê crescente, né? É de fato uma receita que vem sendo agregada para o nosso negócio e ela vai devagarinho, vai ocupando seu espaço. Não é um giro tão rápido. Negócio. Assim. Isso, mas vem contribuindo e vem contribuindo com bons resultados ali. É importante sempre, né? Porque existe um mercado, sempre comento, é um mercado praticamente do tamanho que nós temos de segurança, mas que tem uma característica muito diferente, né? Por isso que hoje nós temos estrutura totalmente à parte, linha de produtos, e a gente tem que tomar o cuidado de manter bem essa separação, porque senão a empresa também vai tudo para as verticais e acaba abandonando, digamos, a parte aí do MID para outras empresas, né? Como fizeram as multinacionais com a Intelbras no setor de telecom. A gente não quer perder nada. Vamos receita adicional, lá, né? Vamos avançar lá, mas não podemos perder a base de sustentação também, né? Mantendo bem os negócios separados, as equipes separadas e assim por diante. Ótimo. Bom, pessoal, aqui estou vendo aqui no Q&A, a gente tem mais uma última pergunta, então a gente vai responder essa, se não houverem mais, a gente vai concluindo aqui a nossa apresentação, mas se quiserem postar, opa, já chegou mais uma aqui, então vamos lá, vamos seguir na conversa que está boa. Mas a pergunta que veio do Fábio, analista do Canvas, querendo alguma atualização sobre o processo de aquisições, como é que a gente está vendo esse nosso funil de análise de empresas e perspectivas dentro dessa oportunidade para frente. Olha, continuamos, né? Não temos aí nos nossos planos uma empresa do porte da Renovage, não temos. Agora temos outras, várias, né? Que daquela tradição, empresas menores que faturam aí de 100 milhões para baixo, que somam um novo mercado, uma nova tecnologia, um novo produto. Isso continuamos, então
algumas já em processo de auditoria. É um trabalho que não dá para deixar, digamos, de lado. Né? Claro, por que não uma empresa grande? Porque nós temos agora tanto trabalho para fazer com Renovige, consolidar essa questão, né, do solar, que é um desafio importante, que queremos ser um dos poucos players que estarão lá com sucesso daqui a 3 anos. Então, agora já temos trabalho suficiente e não precisamos correr atrás de mais outro, né? Que vai gerar, o que nós temos já gera capacidade de crescimento suficiente, acima de 20% nos próximos anos. Né? Então, a gente tem que começar a tocar os nossos projetos e sim, trabalhando com essas aquisições de tecnologia, algum mercado novo, de empresas pequenas, que isso vem a somar e é muito importante. Ótimo. Seu Taira, a pergunta que entrou aqui do Marcos, da SL4 Capital, com relação à comunicação, comentando a relação volume e receita, né? Se existe algum gargalo hoje, muito claro em comunicação, qual seria esse gargalo e como é que a gente vê essa expectativa de volume, receita e margem para frente em comunicação? Olha, o gargalo, bom, uma dificuldade ainda é que nós não foi solucionado totalmente a fornecimento de chips para a nossa linha aí de comunicação, na área principalmente de redes, né? Uma das dificuldades, claro, é a atualização tecnológica, que sempre foi uma questão que caminha muito rápido nessa área. E nesses últimos tempos, né, com o processo com o IPO e também com essa questão de Estados Unidos, China e tudo mais, está havendo, digamos, uma procura muito grande para uma procura muito grande dessas empresas de tecnologia com a Intelbras em fazer parcerias e assim por diante. Então, esse eu acho um gargalo interessante, que estamos bastante confiantes com novas parcerias em negociação e evolução, que deva isso, se concretizado, será outros patamares da Intelbras em termos de comunicação. O Henrique pode comentar um pouquinho, o Henrique está bem envolvido nisso. A gente vê que uma das coisas que nos ajudaram durante esses momentos de pandemia foi ter uma parceria muito forte, né, inclusive com um dos grandes acionistas da nossa companhia, né? Então, a gente está indo muito em busca, né, dessas alianças e parcerias para que, num momento de baixa futuro, que possa acontecer de novo, que a gente tenha aí um respaldo de algum grande parceiro em termos de disponibilidade de produto, né, para nos ajudar nessa empreitada. Então, a gente está com ótimas expectativas para essa parte de comunicação, né? Dentro dessa parte, dentro desse negócio de comunicação, a gente tem, por exemplo, o negócio de redes, que já começou a melhorar o resultado, em comunicação propriamente dito também, e o que é importante foi a margem, né? A recuperação de margem comentada pelo Altair, com um controle muito bom de despesas, e que está começando a motivar muito mais a gente, né, para alcançar patamares maiores aí para esse segundo semestre. E falando, nós sempre comentamos uma empresa que sabe lidar muito bem com tecnologia, soubemos adaptar produtos à realidade do nosso mercado. A boa parte nós desenvolvemos aqui, mas nós não conseguiremos desenvolver todas as nossas linhas de produtos com todas essas frentes de segmento. Então, o parceiro de tecnologia, como, por exemplo, a Darva, se nós temos aqui 500 pessoas no desenvolvimento, eles têm 5.000.
lá. Então, isso é muito importante, a gente trabalhar junto com eles, adaptando esses produtos. Então, nessa área de comunicação, é isso que nós estamos agora fazendo, e com as portas muito mais abertas do que nós tínhamos antes do IPO. Isso que eu quero dizer, que as portas se abrem bem mais fácil agora com o advento do IPO e também com essa situação dos Estados Unidos e China. Excelente, Altair. Obrigado. Aqui tem uma última pergunta do Caio, que é um investidor pessoa física, querendo que a gente comente um pouco sobre o alinhamento entre acionistas e diretoria e controladores, né? Acho que podemos falar um pouco dos planos de incentivo, definição das metas. Ele faz uma consideração sobre o valor da ação, e eu já antecipo aqui que a gente não costuma comentar o valor de tela da ação, né? A gente continua trabalhando para entregar resultado, mas eu acho que na discussão do alinhamento entre acionistas e controladores vale a pena dar um pouquinho mais de informação. Acho que é importante, né? Digamos, a alta administração tem os seus bônus vinculados à meta, né? Sempre atrelados, e essas metas, o resultado, a receita e o resultado são as principais, né? A Bocanha 80%, digamos, das suas metas, e incentivo de longo prazo, que também já foi aprovado para o Conselho, conforme do atingimento da meta no final do ano, você tem um volume de valor transformado em ações fantasma, né? Que, na verdade, não são ação em si, mas elas são vinculadas ao valor da ação, e que no terceiro ano ele consegue transformar isso em dinheiro, né, de acordo com o valor da ação daquela época, e depois em 4, 5 anos, e uma parte fica para o final da carreira, quando ele sair, digamos, da empresa. E é claro, se ele sair da empresa, ele não leva o valor que ele ainda não recebeu. É uma forma também de reter talentos e estar vinculado aí aos interesses de valorização das ações, né? Excelente. Obrigado, senhor Altair. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta pendente aqui, então eu passo a palavra para o senhor fazer as considerações finais, e já agradecendo de antemão a presença de todos. Senhor Altair, a palavra é sua. Bom, agradeço a vocês mais uma vez a presença, estar aqui ouvindo, e a muitos aí confiando na empresa, e agradecer a confiança de vocês e dizer que continuamos, apesar de um tropecinho aqui e outro lá, nós estamos confiantes, tem muita coisa boa acontecendo, digamos, na empresa. Eu sempre comento que a gente, até alguns investidores que nos visitam, dizem, pô, mas isso não está no orçamento, aquilo não está, então o que está no orçamento? Que nós temos um compromisso muito sério, realmente, com as nossas metas, né? E muitas vezes a gente não coloca no plano algumas coisas que estão por acontecer, porque sabe também que na vida nada é certo e alguma coisa sempre pode dar errado, né? Ou não atingir as metas. E aí tu soma uma coisa ou outra e acaba sempre atingindo na média, digamos, o seu objetivo. Então, temos confiante no solar, apesar dessa pouca redução na margem nesse momento, mas já estamos considerando coisa do passado. Nosso trabalho é com essa melhoria, a empresa já totalmente estruturada em solar aqui na Intelbras, a Renovige já estamos trabalhando e estruturando totalmente para ficar com a mesma velocidade, digamos, da Intelbras e produtividade. Temos aí o setor de comunicação melhorando a rentabilidade, com um futuro bastante interessante, com novas tecnologias, novas parcerias, 5G e assim por diante. O setor também de segurança, incluindo controle de acesso. Controle de acesso, nós estamos criando mercado,
muitos produtos novos a ser lançados, o controle facial que está entrando e substituindo um monte de outras coisas. É um mercado que totalmente para ser explorado, produtos novos que estão crescendo. Então, tem uma perspectiva muito boa em segurança, apesar de a gente ter já uma participação de mercado bastante interessante. E era isso aí. Agradecer a vocês e esperamos vocês daqui a 3 meses aí com boas notícias para vocês. Muito obrigado. Obrigado, seu Altair. Então, a partir de agora, eu agradeço também a presença de todos e a gente encerra por aqui a sessão de hoje. Bom, uma boa tarde a todos.